Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 4. Relembrando aqui um pouco a problemática da Sprint, consistia em modificar o painel de controle do semáforo para poder ajustar o tempo dos três estados de forma individual. A ideia aqui era acrescentar um novo botão S, e esse botão ia servir para selecionar qual dos estados eu iria ajustar naquele determinado momento. A montagem sugerida era uma coisa mais ou menos assim. E a lógica de cada um dos botões está descrita aqui. Botão S para selecionar qual estado vai ter seu tempo ajustado. Botão mais aumenta 1 segundo, menos diminui 1 segundo. Esses tempos têm que estar entre 1 e 9. E a ideia desse sprint é que você possa utilizar interrupções externas para poder tratar esses botões e acabar com o problema do pooling da sprint anterior. Você tinha que ficar segurando o botão determinado tempo até que ele surtisse efeito. Aqui embaixo tem uma sugestão de tela. Você teria que de alguma forma indicar o tempo de cada um dos estados e botar um marcador aqui para indicar qual está sendo ajustado naquele momento. Como eu já falei várias vezes, cada uma das sprints aqui tem vários jeitos de serem resolvidas. Eu vou mostrar aqui para vocês só uma abordagem para que as pessoas que tiveram alguma dificuldade possam ter alguma inspiração. A primeira coisa que eu fiz foi adicionar os includes. Coloquei aqui o include para trabalhar com as interrupções e a biblioteca para manipulação do LCD. Antes de fazer esse include, eu criei uma pasta, adicionei os arquivos da biblioteca que eu baixei lá no GitHub e aqui eu estou apontando para o ponto H, colocando o caminho completo aqui da pasta. No ponto H estão todos os protótipos das funções e o mapeamento dos pinos, bem aqui, que foi o que eu coloquei nessa minha montagem. Por exemplo, o DC está conectado aqui no C3. Se eu olhar aqui, o DC está conectado no PC3. Vamos baixar aqui para o main, daqui a pouco a gente volta. A primeira coisa que eu fiz foi definir quais eram as entradas e saídas, os pinos. As entradas eu optei por colocar resistor de pull-up ativo. Voltando aqui para a montagem, a porta B eu defini toda como saída. A porta D eu defini o D7 como saída também. E os outros como entrada. E as entradas efetivamente são D2, D3 e D4 que eu habilitei os pull-ups. Perceba que a porta C, onde eu conectei o LCD, eu não preciso definir aqui, porque já está definido aqui no Define. Tem um Define no registrador de direção da porta D, para esse cara aqui. E esse aqui, se eu clicar aqui, dá para ver que quando eu chamo esse método de inicialização, ele já define aqui quem vai ser entrada e quem vai ser saída. No caso, todos vão ser saídas. Voltando para o código, em seguida defini as configurações das interrupções externas. Através desse registrador, eu configurei a interrupção 0 e a interrupção 1 para a borda de descida, já que eu estou utilizando o resistor de pull-up. Então o pino vai estar sempre em 1. Quando eu apertar o botão, ele vai descer e vai ser aterrado. Estou habilitando as interrupções int 0 e int 1. Habilitando a interrupção de mudança de pino da porta D. Isso porque eu preciso de 3 botões agora. E especificamente, nesse registrador de máscara, eu estou habilitando como fonte de interrupção o pino PD4, que é o que está conectado aqui, o botão S. Seguindo aqui no main, eu chamo a função de inicialização do LCD, chamo uma função para escrever alguma coisa no LCD, daqui a pouco a gente chega lá, habilito as interrupções e entro no laço infinito para fazer a animação do semáforo com a mesma função que eu estava usando na sprint passada. Voltando aqui para o começo, a primeira coisa que eu fiz foi definir um novo enum, que eu chamei aqui de enum parâmetros. Esse enum nada mais faz do que um mapeamento entre esse nome aqui e uma constante.
Nesse caso, como eu não defini diferente, o default é que isso aqui seja igual a 0, isso 1, isso aqui 2, isso aqui 3. E bem aqui eu criei uma instância desse enum e inicializei com tempo verde, que é 0. Por que eu criei isso? Porque logo aqui embaixo, quando eu clicar no botão mais e entrar nessa rotina de interrupção, eu vou fazer um teste e ver qual dos estados eu estou querendo alterar o tempo. Se for o tempo verde, eu somo 1 segundo no tempo verde. Se for vermelho, somo 1 segundo no vermelho e no amarelo. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa com constantes numéricas. Esse seleção parâmetro, ele poderia ser aqui um inteiro, eu inicializar ele com qualquer valor e ele poder receber os valores 0, 1 e 2. Mas eu teria que decorar ali qual seria cada estado. O 0 seria o verde, o 1 seria o vermelho e o 2 seria o amarelo. Dessa forma, utilizando enums, você torna o código mais legível. Então agora não preciso mais decorar que o verde é o 0. Quando eu chamar tempo verde, essa tradução já vai ser feita aqui automaticamente. Então vou trabalhar agora só com os labels. Criei variáveis para guardar os tempos de cada estado em milissegundos. Estou inicializando aqui com valores da sprint passada. E aqui tem os protótipos das funções. Essa daqui a gente já viu na outra sprint. E essa daqui foi a que eu criei para manipular o LCD, que a gente chega já. Bom, agora começa o tratamento das interrupções. Como eu falei, vou usar 3 fontes de interrupção. A interrupção externa 0 está associada ao botão PD2 e foi lá que eu conectei o botão mais. Está bem aqui, o PD2 está conectado no mais. Então toda vez que eu clicar aqui, esse pino vai sair de 1 para 0 e vai disparar essa interrupção aqui. Então esse código vai ser executado sempre que eu clicar no botão. Como eu acabei de falar, esse código simplesmente checa qual o valor dessa variável, desse enum. Se essa variável for igual a tempo verde, eu vou checar se o tempo verde já está no máximo. Se não estiver no máximo, eu incremento 1 segundo e saio. E faço a mesma coisa com os outros. Se eu estivesse no tempo vermelho, eu checava, incrementava, checava, incrementava. Por fim, depois de eu mudar alguma coisa aqui, eu chamo a função de animação do LCD para que possa ser atualizado e mostrar um novo tempo lá no LCD. Mesma coisa acontece para a interrupção 1, só que dessa vez eu conectei no pino D3 o botão menos. E caso seja tempo verde e seja maior do que o mínimo, eu decremento vermelho, decremento se for amarelo. Mais uma vez, depois de mudar algum dos valores dos tempos, eu chamo aqui a função do LCD para atualizar a telinha. E bem aqui está o código para tratar o botão S. O S eu conectei no PD4. Lá embaixo do main eu já configurei para disparar essa interrupção aqui. A diferença é que essa interrupção PC de pin change, ela é disparada na borda de subida e na borda de descida. Como eu quero que a ação ocorra somente quando eu pressionar, ou seja, a borda de descida, vou ter que fazer alguma coisa para o software aqui para ignorar a borda de subida. O que eu fiz aqui foi bem simples. Eu criei uma variável e toda vez que entrar nessa interrupção, eu inverto o valor da variável e checo aqui se essa variável é verdadeira. Então, uma vez sim, uma vez não, que entrar aqui, vai executar o que está dentro do if, que é o incremento da variável seleção parâmetro, que é um enum, e vai ser varrido de 0, ou seja, tempo verde, até o último elemento, que é o tempo amarelo. Aqui eu usei um pequeno artifício, porque não dá para você retornar explicitamente o tamanho de um enum. Daí o que foi que eu fiz? Esse size enum parâmetros, ele é o último elemento do enum. Tá aqui em cima. O primeiro elemento é 0, esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, que é justamente a quantidade de elementos úteis que eu tenho aqui no enum. Que nesse caso é 3, mas nas próximas sprints eu posso aumentar isso daqui, se eu quiser incrementar as funções lá do botão S. Então voltando aqui, o que eu faço é testar se eu já cheguei no último elemento do enum. Se eu não cheguei, eu incremento 1. Se eu já cheguei no último elemento, quando eu clicar de novo, ele volta para o primeiro, que é o tempo verde.
Depois de fazer isso, eu também chamo aqui a função de animação do LCD para atualizar o valor da telinha. Bem, aqui está a função de animação do semáforo, é a mesma coisa da sprint passada. Eu recebo os tempos, crio os estados aqui relativos a cada um dos LEDs, faço o mapeamento desse estado para as portas onde estão ligados os LEDs e vou varrendo aqui os estados com os delays apropriados que eu recebi aqui como os parâmetros. Não mexi nada aqui nessa função, a única função que eu acrescentei foi essa daqui para animar o LCD. Nesse caso, a função também recebe os mesmos tempos, cria vetores para armazenar esses tempos. Percebam que os números aqui variam de 1 a 9, então só preciso de um caractere. Estou colocando duas posições para uma delas receber o finalizador de string e converto o tempo de cada estado para string para que possa ser mostrado lá no display. Minha variável de tempo estava em milissegundos, então eu dividi por 1000 para mostrar lá em segundos, sem sinal. E bem aqui está o código para mostrar o display. Primeiro eu estou limpando, depois eu seto para determinada posição, escrevo a palavra configurações, só para deixar organizado, printo uma linha, depois printo a palavra tempo verde, dou um espaço e bem aqui printo o tempo efetivamente. Faço a mesma coisa para o vermelho, o tempo vermelho, amarelo, tempo amarelo. E aqui eu optei por fazer uma estratégiazinha para que a setinha ficasse dinâmica em função do valor que eu selecionei do parâmetro. Aqui estão as opções de parâmetros. Então, quando ela for um tempo verde, esse valor aqui ele vai ser 0, é o primeiro elemento do enum. Daí essa setinha vai ficar na posição 6515. Quando esse daqui for vermelho, vai ser 1 vezes 10, esse aqui vai ficar 6525, que ela pula para cá, depois 6535 pulando para cá. Essas funções todas, elas povoam o buffer, e essa função render aqui, ela envia o conteúdo do buffer para a tela, para que de fato seja atualizado o conteúdo da telinha. Eu basicamente chamo essa função de animar o LCD quando alguma coisa muda. Aqui no main eu chamo para que possam ser escritos os valores iniciais. Depois, quando alguma coisa muda, eu chamo ela de novo, ou seja, quando eu clicar em algum botão. Quando eu clicar no botão mais, no final aqui da mudança dos valores eu chamo botão menos ou então o botão de seleção. O conteúdo da tela só vai mudar quando alguma das variáveis sofrer modificação, né? Já essa função de animação do semáforo, eu chamo ela aqui no próprio while várias vezes seguidas, já que tem alguns delays aqui dentro, né? Aqui está a simulação, vocês já viram na outra aula. Eu basicamente clico aqui para selecionar qual é o estado e posso aumentar ou diminuir. Vou colocar 2 aqui, 5 por exemplo, 3. Se eu olhar aqui, tá 3 vermelho, 5 verde e 2 amarelo. Bom, era isso, pessoal. Até mais.